Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa final da competição Inova Jovem 2025. O meu nome é Kátia Kishi, sou supervisora de comunicação aqui na Agência de Inovação da Unicamp e vou moderar a final de hoje. Antes da gente começar com a nossa programação, queria passar para vocês alguns recadinhos. É, Este evento tem interpretação simultânea de Libras, que está aí fixado na tela de vocês. E é uma realização da Agência de Inovação da Unicamp, com o patrocínio de parceiros nossos de uma longa data, como a FM2S Educação e Consultoria, a Néger Telecom e a Agência Sapiá, que em nome da Inova a gente faz os nossos agradecimentos aí pela parceria, assim como o apoio do vestibular da Unicamp e do Instituto Fomenta. Então, muito obrigada aos nossos patrocinadores e aos nossos apoiadores dessa edição. Se vocês quiserem interagir com a gente, escrever de qual colégio, de qual cidade vocês estão falando, podem enviar, esses comentários e a torcida de vocês no chat. No chat tem aí um balãozinho, se vocês passarem o mouse no rodapé do aplicativo de vocês. Lembrem-se apenas de vocês alterarem a setinha to everyone. Assim, todo mundo vai conseguir receber a mensagem e não fica direcionado apenas para o host da nossa chamada ou para os palestrantes, tá? Qual é a nossa programação de hoje? Após essa abertura, que vou relembrar vocês da nossa programação, a gente vai ter aí a apresentação do professor Rangel Arthur. Ele é o diretor executivo associado aqui na Inova Unicamp e ele vai apresentar quem são os nossos finalistas, essas 6 equipes que chegaram aqui na nossa final de hoje. E na sequência, a gente terá a apresentação dos pitches e das arguições da nossa banca de jurados. Neste ano, a nossa banca de jurados é formada pelo Murilo Marques, que é sócio fundador da FM2S, pelo Renato Toy, que é sócio fundador da Baita Aceleradora, e da Vanessa Sensato, que é diretora de Estratégia e Inovação da Agência Sabiá. Estendo aqui também os nossos agradecimentos à nossa banca de jurados de hoje. E relembrando para vocês, quais são as categorias que os nossos finalistas estão concorrendo. A nossa principal categoria é a de avaliação da banca. Então, os nossos competidores estão fazendo uma apresentação e a equipe vencedora vai receber um certificado cada integrante vai receber aí um valor bruto de R$ 1.000 e o acesso gratuito de 1 ano aos treinamentos e cursos oferecidos pela nossa patrocinadora FM2S, além de um equipamento Rural Max, que é um roteador de internet de alta potência, que cada membro da equipe vai receber, oferecido pela patrocinadora Néger Telecom. Na categoria de premiação Voto Popular, cada integrante vai receber um certificado de que venceu essa categoria e também um acesso gratuito de 6 meses a treinamentos e cursos oferecidos pela patrocinadora FM2S. E É, sempre vem as perguntas: o voto popular, quando que vai ser? Eu vim aqui para torcer para minha equipe. Vai ter um link que a gente vai poder compartilhar com um colega? Não. O voto popular, ele acontece dentro da plataforma Zoom. Cada usuário tem acesso, tem direito a apenas um voto, e depois de todas as apresentações, vai ter um momento em que a gente vai lançar na tela. é, um questionário para vocês votarem na equipe que vocês estão torcendo, na equipe que vocês avaliaram que fez a melhor apresentação, o melhor pitch. Então, vocês podem avisar os amigos, familiares, os colegas de escola que estão para conectar, para eles aproveitarem e já assistirem a apresentação, que ao final a gente vai ter aí a nossa votação. E relembrando também aos nossos participantes e compartilhando com o nosso público, todos os finalistas também vão receber aí um certificado que chegaram até a final da competição e também estarão participando do processo seletivo para um estágio de férias na Agência Sapiá, que é a nossa patrocinadora. Ao final, como eu havia mencionado, a gente vai ter aí o voto popular e o professor Rangel vai fazer o anúncio da avaliação final da nossa banca. Quem quiser compartilhar, que está assistindo a gente, que
que está acompanhando a final, que é um dos finalistas. Aqui estão as nossas redes sociais. Marquem a gente aí no Instagram, @InovaUnicamp. E depois sigam a gente nas redes sociais para acompanhar a gravação do nosso evento de hoje. Recados dados, quero desejar aqui, em nome da Agência de Inovação, boa sorte a todos os nossos competidores e gostaria de convidar aqui para a apresentação o professor Rangel. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Kátia. Uma boa tarde a todos. É uma grande satisfação, uma grande honra nesse grande dia que finalmente chegou, né? Poder fazer essa abertura e desde já desejar aí boa sorte a todas as equipes. Deixe-me compartilhar então a minha tela. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim, Sim, professor. professor. Obrigado. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui, rapidamente, da Agência de Inovação da Unicamp e vou contextualizar um pouquinho sobre os nossos desafios, não somente esse, tá, do Inova Jovem, mas também os próximos, que eu espero que vocês participem, né? E vou motivar um pouquinho aqui, tá, a continuidade desse trabalho que vocês iniciaram, relacionado ao empreendedorismo. Bom, a Agência de Inovação, ela é um núcleo de inovação tecnológica da Universidade Estadual de Campinas. Foi fundado ali, antes da própria lei, né, de inovação, que estimulou a criação de núcleos de inovação tecnológica nas instituições de ensino e pesquisa do país. E o objetivo aqui, a nossa missão, dentro do nosso NIT, é identificar oportunidades e promover atividades de estímulo à inovação, ao empreendedorismo, ampliando o impacto do ensino, da pesquisa e da extensão em favor do desenvolvimento socioeconômico sustentado. A gente está vivenciando nesse ano um momento muito relevante, que é justamente o Nobel de Economia, vocês todos acompanharam, no qual foram premiados 3 pesquisadores da área de inovação, né? Então, a gente teve ali enfatizado, enaltecido, tá, o trabalho de 3 grandes pessoas que provaram que a inovação, o empreendedorismo, eles são ferramentas fundamentais no desenvolvimento econômico dos países. E a agência de inovação, o que é? Tá? É um ponto único dentro da Unicamp, no qual nós temos proteção da propriedade intelectual, isso é um ponto importantíssimo. O Brasil, de certa forma, ele demorou para pegar o bonde em relação à proteção das suas tecnologias. Então, a agência de inovação, ela é gestora de aproximadamente 1.300 patentes, 1.400 patentes de pesquisadores dentro da própria Unicamp e também pesquisadores que fazem convênio entre a Unicamp e outras instituições de ensino e pesquisa. A partir do momento que a patente ela é depositada, existe um trabalho interno da Inova em buscar licenciamentos para essas tecnologias, para que essas tecnologias possam chegar ao mercado. Então, existe um trabalho aí minucioso, né, de uma das nossas equipes, justamente de transferência de tecnologia, justamente para divulgar as nossas tecnologias, juntamente com o time de comunicação, né, para encontrar ali uma empresa ou uma startup, criar-se aí uma spin-off para que ela possa tornar a patente algo que possa contribuir para a sociedade. Nós também organizamos competições, as 2 principais eu comentarei aqui nessa apresentação. A Inova também ela é gestora da incubadora de empresas de base tecnológica da Unicamp, que é inclusive mais antiga do que a própria Inova. Cuidamos da comunicação e cultura de empreendedorismo e inovação, fazemos o mapeamento das empresas filhas da Unicamp e também somos gestores do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, uma área ali com 80 empresas
um faturamento ali crescendo exponencialmente, tá? Com muito sucesso. Então, basicamente, é um ponto único relacionado aí, que relaciona dentro da Unicamp a inovação e o empreendedorismo. Bom, a Inova, ela cuida especialmente de dois principais desafios. O primeiro deles é esse, que vocês estão na final, do Inova Jovem, para alunos do ensino médio. E o outro é o Desafio Unicamp, que é importante ele estar presente aqui nessa apresentação, justamente porque ele faz parte, de alunos de graduação ou pós-graduação interessados em empreender. Se por um lado o Inova Jovem ele cuida de modelos de negócios, ideias de negócios baseadas em ODSs da ONU, o desafio da Unicamp ele serve para estimular a criação de modelos de negócio das tecnologias depositadas junto da Unicamp. Então, nós procuramos ali separar dentro do nosso portfólio de 1.300, 1.400 patentes, nós procuramos separar algumas delas para justamente as equipes poderem gerar modelos de negócio em cima de uma dessas tecnologias. Muito bem. E o Inova Jovem, tá? É uma competição nacional de modelagem de ideias de negócios baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ODS da ONU. Vou mostrar aqui alguns números, algumas curiosidades relacionadas, tá? A essa competição. Ela é uma competição nacional de empreendedorismo, dedicada especificamente a alunos de ensino médio regular e técnico de todo o Brasil. O objetivo aí é propor modelos de negócios baseados ali em uma das 17 ODSs da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A partir disso, as equipes elas têm capacitações sobre empreendedorismo, de impacto ambiental e também foram tutoradas, né, para fazerem um pitch, além das mentorias com especialistas. O público-alvo do Inova Jovem, ele é de jovens entre 13 e 21 anos, que estejam matriculados no ensino médio regular ou técnico de todo o país, visto que a competição acontece totalmente online. Aqui alguns números do Inova Jovem deste ano, de 2025. Nós totalizamos 111 equipes, tendo 453 inscritos dentro dessas equipes, e que contemplaram, como nós podemos observar, as 5 regiões do país. Tá? Então, esse ano nós conseguimos atingir esses estados que vocês podem ver: Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, muitos estados, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. No total é de 68 cidades dentro desses estados. Tá? Motivo ali de muito orgulho para nós. Alguns números relevantes, eu vou falar somente alguns deles, tá? Do total aqui de participantes, 64% brancos, se identificaram como brancos, 29% como pardos, 6% pretos e 1% amarelos. Das faixas etárias, nós podemos observar aqui que a grande maioria está, entre os participantes, está entre 16 e 18 anos. E um equilíbrio entre homens e mulheres, e 2,5% preferiram não responder. Considerando ali o ano dos participantes, seja no ensino médio técnico ou no ensino médio regular, nós tivemos aqui a grande maioria de participantes entre o segundo ano e o terceiro ano, totalizando aqui quase 80%, né? Nessas duas faixas aqui de séries.
Nesse gráfico, nós podemos observar a evolução do número de inscritos desde aqui a sua criação, em 2014. Nós podemos observar aqui a evolução do número de equipes e o número de participantes em todos esses anos. Que totalizaram, pessoal, vejam que números impressionantes, totalizaram mais de 5 mil jovens inscritos no programa ao longo desses anos e que totalizaram também 1.260 equipes. Nós estamos fazendo, inclusive, o registro disso, a Kátia está liderando esse aspecto, porque nós estamos, inclusive, monitorando quantas empresas foram geradas por esses alunos que aqui participaram desse grande desafio. Tudo bem. Quem são os finalistas desse desafio? Primeira equipe de Botucatu, estado de São Paulo, equipe Aurelis, do Colégio Embraer Casimiro Montenegro Filho. Segunda equipe, equipe Aurora, do SESI 123, Centro Educacional Sorocaba, também estado de São Paulo. Equipe 3, equipe Drop, Colégio Província de São Pedro, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, representando o sul do país. Quarta equipe finalista, equipe Reabilitacão, Colégio Coeli, Rio Claro, São Paulo. Quinta equipe, Reorange, Colégio Embraer Juarez Vanderlei, São José dos Campos, São Paulo. E a última equipe SBCA, Escola Técnica Estadual de Hortolândia, Campinas, Hortolândia, São Paulo e Montemor. Tudo bem. Então, eu queria fechar essa apresentação agradecendo muito todos os nossos patrocinadores, já citados pela Kátia, e também aos nossos mentores, que a cada dia se especializam mais. A gente percebe uma qualidade, um aumento da eficiência dessas mentorias. Nós temos atualmente 22 desses mentores que participaram do Inova Jovem 2025. E também agradecer aos nossos 54 avaliadores dos modelos de negócio entregues pelas equipes que tiveram a difícil missão de selecionar os melhores trabalhos, né, para a final desse ano. Muito obrigado novamente, tá? Desejo ali excelente apresentação para todas as equipes. E passo de novo a palavra para a Kátia. Muito obrigada, professor, pela apresentação, por apresentar o trabalho da Inova e os nossos competidores de hoje. E agora chega o nosso momento mais esperado, que são os pitches. Quero relembrar os nossos competidores e também apresentar para o nosso público qual que vai ser a nossa dinâmica para essas apresentações. Os pitches são essas apresentações curtas dos modelos de negócio que as nossas equipes irão realizar. Cada equipe terá de forma cronometrada 6 minutos, o máximo 6 minutos, pode fazer em menos tempo também, para fazer a sua apresentação. E depois, ou o restante desse tempo que possa ter sobrado, ou, se não sobrou esse tempo, mais 4 minutos para a nossa banca fazer perguntas e a equipe responder esses questionamentos, certo? A equipe não conseguiu terminar dentro do horário. Infelizmente, eu vou ter que abrir o microfone e vou interromper para que todo mundo tenha o mesmo tempo de avaliação, certo? Combinados feitos, vamos começar com a nossa primeira equipe, a equipe Aurelis, que é formada por Ana Clara Braz Rosso, que é quem realizará o pitch, Juan Josias Gregori, que depois apoiará nas perguntas, Tawane Gabriele Leme Adalto, Gabriela Gomes dos Santos e Beatriz Batista da Silva. Eles são alunos do Colégio Embraer, Casimiro Montenegro Filho, de Botucatu,
interior de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Ana Clara, quer contestar a apresentação, compartilhar? Olá, vou compartilhar sim. Ilha, não carregou ainda, então vamos esperar um pouquinho. Não está em modo apresentação. Foi? Agora está em modo apresentação. Quer só passar um slide e voltar para ver se está funcionando bem? Perfeito, pode voltar. Certo, É, então certo, agora 6 minutos cronometrados. vou começar agora. Olá, senhoras e senhores, nós somos a Aurelis, uma empresa onde o futuro anda com você. Gostaria de trazer uma reflexão. Os carros elétricos são realmente uma solução? Trazem mais sustentabilidade, energia limpa, autonomia e combatem de verdade a crise climática? Bom, a resposta não é exatamente sim. Os carros elétricos possuem questões ainda mais profundas, como, por exemplo, suas baterias de lítio, que são compostas por metais pesados que ficam na natureza por muito tempo, a sua autonomia é baixa, seu carregamento é bem demorado, há muitos relatos também de que a troca completa dessas baterias é extremamente cara, o que faz, então, é que a gente consiga resumir em três principais nichos os problemas dos carros elétricos: a baixa autonomia, a poluição química e o custo-benefício reduzido. E sendo que alguns desses fatores vão até contra a proposta do produto carro elétrico. Nesse sentido, esses problemas ocasionam um impacto muito significativo na perda de clientes por montadoras automobilísticas que estão envolvidas com os carros elétricos, visto que os clientes perdem a confiança no produto carro elétrico e, consequentemente, na empresa, e impactos ambientais geracionais relacionados à poluição química. Nesse sentido, a Aurelis traz um produto inovador, um carro que se recarrega enquanto é dirigido, através então de sensores piezoelétricos, que são sensores que transformam a energia através da vibração de cristais, que seriam implantados nos amortecedores e nas rodas dos carros, que são locais que se movimentariam naturalmente com o movimento do carro. E essa energia ela seria armazenada nas baterias do veículo em tempo real. O sistema, então, ele contaria com duas possibilidades: a função de proteção da bateria, que poderia ser ativada ou desativada, a qual limitaria o carregamento dessa bateria até 80%, que evita, então, a quebra das células da bateria e o seu prolongamento da sua vida útil, e visto que essas células da bateria elas se rompem a 100%, e esses outros 20% que seriam perdidos, eles seriam compensados durante o próprio movimento. Então, essa função seria recomendada para o seu uso diário. E também, como eu havia dito, essa função pode ser desligada, e a nossa tecnologia teria a função nova de redução da dependência de recarga externa, que é um problema muito relatado por usuários de carro elétrico. Então, a bateria seria possível ser carregada até 100%, mas ela estaria recebendo energia constantemente através do sistema piezoelétrico. Nesse sentido, diversos estudos mostram a relevância dessa aplicação da piezoeletricidade nesses locais do carro, como, por exemplo, esse estudo dos autores Xie e Wang, que traz que até 738 watts de energia podem ser gerados em uma velocidade de 123 km por hora em uma hora. E esse outro estudo que mostra que, colocando esses sensores piezoelétricos nos pneus, é possível promover até 89,86 watts em uma velocidade de 80 km por hora. E convertendo isso para 120 km por hora, que é uma velocidade bem utilizada pelos carros, temos que até 0,84 kW por hora podem ser gerados em uma hora de movimento. Nesse sentido, temos aqui nesse gráfico que até 3,5% de recuperação de bateria pode acontecer com o movimento de uma hora do carro, uma velocidade de 20 km por hora, em um carro que possui 24 horas de bateria, que é um carro padrão. E em territórios dirigindo, temos recuperação de até 13%. O nosso mercado, ele é um mercado muito abrangente, um mercado muito relevante, e ele, sendo que o mercado global de geração de energia, ele chegou a 2,5 bilhões de dólares em 2023 e pode chegar até 15 bilhões de dólares em 2033. Além disso, a tecnologia piezoelétrica aplicada a esses pneus, ela apresenta um nicho de 0,5 a 3 bilhões de dólares por ano, e no Brasil, que já possui 300 mil veículos elétricos e híbridos, com um crescimento anual de 40% desses veículos, eles possuem um potencial apenas inicial de 50 a 200 milhões de dólares por ano.
Mas como que a Aurelis venderia esse produto? E qual seria o custo? Para quem que a gente queria vender? O custo médio do produto ele seria de 6 a 8 mil reais e os principais clientes seriam montadoras de empresas automobilísticas que estão relacionadas à fabricação de carros elétricos. Nossa venda seria por licenciamento ou exclusivo, que seria de 400 a 800 mil reais, com royalties de 0,05 a 0,1% sobre os produtos que utilizam nessa tecnologia, e o licenciamento não exclusivo, que é a partir de 200 mil reais, com royalties de 0,02% a 0,03%. E como chegaremos aos nossos clientes? Através de parcerias com empresas de inovação como a Embrapi, o Sebrae e o Parque Tecnológico, feiras automotivas e congressos para demonstração do nosso produto e plataformas profissionais como o LinkedIn. E após o contato com o cliente, o relacionamento será através de contato direto por meio de demonstrações técnicas, reuniões business to business inteiras e eventos, parcerias com universidades para maior credibilidade e trazer pautas de sustentabilidade para empresas que tenham interesse em selos de sustentabilidade e políticas ESG. Sobre os nossos concorrentes, não temos concorrentes diretos, visto que é uma tecnologia inédita, mas podemos trazer alguns potenciais, como o TDK Corporation Silent Sensors e o Michelin, Bridgestone, Goodyear, que são pneus dessas empresas. Porém, todos eles ou possuem a geração de energia, mas sem integração com o veículo, ou eles não possuem geração de energia, mas têm apenas o objetivo de aumentar a produtividade, diferentemente da Aurelis, que possui todos os pontos positivos. Além disso, então, temos diversos diferenciais que podemos destacar a tecnologia integrada, arquitetura modular, integração com os objetivos sustentáveis da ONU e sistema duplo inteligente e personalizável. Nossa equipe é essa e gostaríamos de fazer um convite a vocês. Movam agora, cuide do amanhã. Venha para a Aurelis. Muito obrigada, Ana Clara. Vou convidar o Juan para se juntar conosco e a nossa banca também. Podem compartilhar a apresentação, por favor? Nossa banca, quem já quer começar? Murilo. Eu posso perguntar. Ah, legal, parabéns pelo trabalho. Qual que é o diferencial da tecnologia de pneu piezoelétrico comparado a outras tecnologias de recuperação, tipo CAIS ou outras coisas que já tem, que já existe de recuperação de energia de carro elétrico? Bom, a tecnologia piezoelétrica aplicada em dualismo de pneus, ela é a primeira tecnologia que está sendo aplicada de maneira integrada, então, com os veículos, pensando na personalização, e também é a primeira tecnologia que converte energia constante durante o movimento. Então, é uma primeira tecnologia que está buscando, ao mesmo tempo que consiga pegar essa energia que seria descartada, energia cinética, né, que seria descartada, integrada de forma real e de forma ao vivo, podemos dizer assim, nos veículos. É a primeira vez que está sendo aplicado dessa forma. Podem existir outras tecnologias que tenham interesse, então, de aumentar a autonomia, reduzindo o atrito, de outras formas, mas geração de energia junto com a integração ao sistema do veículo é a primeira vez. Obrigada, Vanessa. Olá, parabéns pelo trabalho, tá? A minha pergunta é se vocês conseguiram fazer alguma reunião de negócios, né? Conversar com alguma empresa que seria potencialmente sua cliente, ou, ou com algum fornecedor, né? Para evoluir no desenvolvimento do seu trabalho. Bom, ainda como é um projeto que está no seu início, ainda não entramos em contato direto com empresas e fornecedores, porém a gente já tem em mente empresas que podem auxiliar no desenvolvimento do nosso projeto, como por exemplo, como foi citado, a Embrapi, que pode fazer o financiamento de até 90% dos projetos voltados à inovação, ajudariam também com a questão da pesquisa, né, para aprovação, né, comprovação do nosso projeto, eles também auxiliam nisso. E também outros locais que podem ajudar no financiamento, como, por exemplo, o Sebrae, também é uma empresa que a gente está em mente, que ajuda no financiamento desses projetos, e o Parque Tecnológico da nossa cidade, que ele também investe e fomenta, então, ali o desenvolvimento tecnológico, mas de forma prática, ainda não, visto que o projeto está em seus passos iniciais. Eu gostaria de adicionar também que os nossos clientes finais, eles são as montadoras de veículos. Então, a gente tem em mente, por exemplo, a Audi, a Chevrolet, a Volt, como os nossos clientes finais. Então, nós temos em mente, sim, alguns clientes. Perfeito, Renato.
Eu queria saber qual é a situação da tecnologia e como é que está a propriedade intelectual. Bom, como a gente viu, a gente tem algumas pesquisas relacionadas a esse assunto. A gente tem alguns produtos no mercado que estão relacionados com a geração de energia piezoelétrica em pneus, mas nenhuma com os dois sistemas integrados, que é o sistema piezoelétrico nos amortecedores e nos pneus. Além disso, nenhum é integrado com o veículo de forma real. Então, em relação à propriedade intelectual, o nosso produto ele não tem nenhum outro produto exatamente igual que possa entrar, né, contra algo judicial em relação à propriedade intelectual, visto que nenhuma aplicação foi feita de forma híbrida, então, e nenhuma diretamente nos carros. Perdão, qual que é a segunda pergunta do senhor? A primeira era a situação da tecnologia e a segunda era a propriedade intelectual. E sobre a Pessoal, tecnologia, agradeço, Ana Clara, acabou o nosso tempo. Então, para a gente respeitar também em relação ao tempo dos outros, eu agradeço a equipe Aurelis, o Ana, Clara, e vamos seguir para a próxima equipe, certo? A nossa próxima equipe é a equipe Aurora, composta por Gabriela Reste Farias de Oliveira, que é quem fará o pitch, com o apoio de Henrique Cabral Silva. Também participam da equipe o Gabriel Luiz de Lima Ramos, Nicole Oliveira Lima e Marcela Pereira Lopes Silva. Eles são do Colégio SESI 123 Centro Educacional de Sorocaba, também interior de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Gabriela, quer compartilhar a apresentação conosco? Lá para compartilhar a apresentação. Ainda está carregando. Carregou, pode só passar um slide e voltar para a gente ver se está tudo certo. Certinho, pode voltar. Quando estiver pronto, é só nos avisar. Ok. Estou pronta, posso começar? Travou um pouco aqui. Sim, pode começar. Ok. Olá, meu nome é Gabriela, sou estudante da Escola SESI Sorocaba, assim como todos os meus integrantes, vou apresentar o projeto agora da equipe Aurora. Bom, nós identificamos o problema aí dos métodos atuais de aplicação de agrotóxico, que esses métodos, eles não são uma aplicação direcionada aí nas plantas, assim como o aplicador costal. Esse aplicador costal, 80% do produto aplicado por ele se perde em deriva, ou seja, totalmente desperdiçado, acarretando anualmente um desperdício de 449 milhões e 500 mil litros desperdiçados. Vale ressaltar que este aplicador costal é utilizado por 70% dos agricultores e principalmente pelo nosso público-alvo. Utilizamos em fontes como o Embrapa e artigos como rota de pulverização e rota de exposição. Essa aplicação ela faz mal tanto a quem aplica, tanto a quem consome produtos. E também causa danos ambientais, esse desperdício, né? Danos ambientais na água e no solo. Sobre o nosso público-alvo. Nosso público-alvo são exatamente os pequenos e médios agricultores, que não possuem aí soluções tecnológicas que sejam acessíveis financeiramente e de fácil implementação. E eles carecem dessas tecnologias e precisam muito já assim. Eles são localizados na região do Centro-Sul e Sudeste do nosso país, como Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. Também pesquisamos que a agricultura de pequeno porte representa 77% aí da nossa agricultura no nosso Brasil. Sobre a nossa solução, a gente pretende utilizar o drones acoplados com reconhecimento de imagem e inteligência artificial. Eles serão treinados para identificar as pragas. Ou seja, nós vamos ter uma programação que eles vão fazer aí uma volta inteira nas lavouras, capturando imagens dessas pragas, e eles vão aí fazer uma seleção dessas imagens, onde eles realmente têm certeza que estão essas pragas. A partir disso, temos nossa inovação, que é o microautomatizador direcionado. Ele seria aí um produto que vai ser criado pela gente, uma inovação, que ele aplica o agrotóxico de forma totalmente direcionada nessas pragas.
ou seja, sem nada de desperdício. Então, o nosso drone, ele iria fazer uma revolta, passando perto do nosso microclimatizador, e ele iria aí, por via Bluetooth, compartilhar esses dados de onde estão essas pragas. Nós podemos colocar cremalheiras no chão para que o nosso microclimatizador possa deslizar pela lavoura, assim, realizando a aplicagem. Bom, o nosso produto, ele tem que ser aprovado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para que nós podemos comercializar este produto. Nossa solução está inteiramente ligada com os ODS da ONU representado abaixo, o 2, o 13, o 12 e o 9. Bom, agora eu vou apresentar um pouco sobre o nosso atendimento personalizado. Por que será personalizado? Bom, os drones, eles precisam ser treinados de acordo com as pragas que residem naquela lavoura, assim como representado na imagem. Então, cada drone será treinado para cada tipo de praga. Nós pretendemos reduzir em 70% a utilização de agrotóxico e também o custo de agrotóxico utilizado anualmente pelos agricultores, que é de R$ 108 mil que eles utilizam anualmente, gastando 1.200 litros. Esses dados aí são tirados da dossiê Abrasco, e com o nosso projeto vamos reduzir aí em 70%, devido que não terá deriva, pois a aplicação ela será totalmente direcionada, gastando apenas R$ 32 mil e 360 litros de agrotóxico. Sobre os custos, o nosso maior custo é o drone, que será de R$ 3 mil, e o micro-automatizador direcionado, a gente estimou que ele vai ter aproximadamente um custo aí de R$ 300 por cada unidade. Então, com base nesses custos, nós criamos aí o nosso modelo de negócios. Nós teremos nossa venda direta, custando R$ 15 mil o valor líquido. Todas essas vendas, o tipo de venda, serão encopadas aí com a instalação. Então, R$ 15 mil e o aluguel, que é aquela opção para que eles não tenham um capital inicial tão grande para investir, sendo R$ 300 fixo, mais R$ 70 aí por semana que aquele agricultor vai utilizar, né? Até porque nos períodos de safra, são os principais períodos que eles precisam desse controle dessas pragas, sendo uma solução para aqueles que realmente não têm um capital. Bom, agora sobre o nosso potencial crescimento. Nos primeiros 2 meses, pretendemos vender 13 produtos, considerando que somos uma pequena empresa. Assim, em 5 anos, atingindo todo o nosso público. Agora sobre os concorrentes. Temos a AgroSmart. A AgroSmart, ela utiliza de sensores para fazer aí um reconhecimento dessas pragas. Então, mas não tem essa interligação com o automatizador, que vai, né, aplicar o agrotóxico totalmente automatizada. A Promip, que ela tem aí uma biotecnologia, que ela cria um novo ser vivo aí para comer essas pragas na agricultura já existentes. E aí a Sense, ela faz aí as imagens para identificar essas pragas, porém ela também não tem uma ocupação com algo que automatize diretamente o aplicador postal, que é amplamente utilizado aí por 70%, que também é uma forma totalmente ineficaz de aplicação, além de correr vários riscos à saúde de quem aplica. Agora, sobre o marketing, nós podemos fazer o marketing a partir das cooperativas agrícolas, como a Coamo e a Coamar. A partir delas, podemos aí vender o nosso produto para os agricultores, a partir de uma parceria aí, pode ter uma porcentagem de lucro, somente fazer um marketing. Agora, sobre os outdoors, esses são os outdoors que a gente fez em modelo, para vocês terem uma visualização, eles serão instalados nas localidades aí, onde tem mais agricultores, eles vão poder aí escanear o link e, a partir do nosso site, comprar o nosso produto. E também podemos fazer as feiras locais, na quais vamos ver os nossos clientes presencialmente. Agora, sobre a nossa equipe, nós temos aí um grande conhecimento nas áreas de visão computacional, inteligência artificial e também na área de prototipação 3D, que são extremamente essenciais para o nosso projeto ser colocado em prática, porque esses são os 3 fundamentos aí realmente de fundação do projeto que precisamos para prototipar e colocar esse projeto em prática. Agora são os meus agradecimentos finais. Nós estamos muito felizes por estar aqui e por sermos uma das equipes finalistas, né? Porque é muito importante para a gente ter o nosso trabalho reconhecido por pessoas que acreditam na inovação, assim como todo mundo aqui acredita, porque nós estamos participando de várias competições aí de robótica, nós somos incentivados e nós ficamos muito felizes de ter novas competições para participar, assim como a Inova Jovem. Então, muito obrigada aqui pela participação e por prestar atenção na nossa ideia aqui para a agricultura, para os agricultores. Finalizado, obrigada. Obrigada, Gabriela. Convido a nossa banca e também o Henrique para te apoiar nas perguntas. Temos já perguntas? Vanessa, abriu o microfone? Não? Você pode compartilhar a apresentação aqui com a gente, por favor, Gabriela? Renato, pode ir? Para mim não ficou muito claro. Vocês vão reconhecer os locais de aplicação por meio da imagem que o drone captura e depois como é que isso vai controlar a aplicação do defensivo? Não ficou claro para mim isso.
Então, a gente pretende captar as imagens, né, com o drone, vai fazer uma seleção dessas imagens aí, com 70% de variação, se ele tiver certeza que nem uma praga. Então, a partir disso, o drone ele vai sobrevoar novamente a área, passando bem perto dos nossos microautomatizadores direcionados, por via Bluetooth, passando as informações aí em código binário, de onde estão aquelas pragas para o nosso microautomatizador. Então, o microautomatizador ele saberá exatamente onde as pragas estão para ele aplicar de forma totalmente direcionada, não causando deriva, não causando desperdício na agricultura, por isso tem um custo-benefício muito alto, como apresentado. Temos mais perguntas? É legal, a ideia é boa, né? Parabéns pelo trabalho. Uma dúvida só, vocês chegaram a conversar com alguém assim para ver uma praga específica? Se vocês têm um perfil de propriedade específico, porque ele varia muito, né? É bastante coisa. Geralmente deriva um problema grande em grandes plantações, né? Porque leva embora, né, o agrotóxico. Vocês pensaram nisso, numa solução mais genérica, ou vocês focaram em alguma coisa que você acha que é mais interessante para o público-alvo? Então, a gente fez um estudo, né? Por isso que nosso reconhecimento de imagem ele vai ser personalizado de acordo com a lavoura. Ou seja, quando o meu cliente me contratar, eu vou ver com ele qual tipo de praga que tem lá para me treinar o meu drone e meu reconhecimento de imagem. Assim, ele vai poder fazer um trabalho personalizado, identificando as pragas que estão lá de determinada plantação, assim como eu coloquei também na apresentação, um exemplo da plantação de soja, determinadas lagartas, tipos diferentes de insetos. Então, realmente tem que ser treinado para cada tipo de plantação e também a programação da voltura da agricultura também tem que ser programada, porque vai ser realmente algo bem personalizado para o nosso cliente. Nós conversamos com várias pessoas da região de Minas, porque meus parentes são de Minas, eu convivo com esse meio aí da agricultura, sempre vou lá, então muito presente para mim essa realidade das pragas. Meu avô também utiliza o aplicador costal, então é uma atividade que eu presenciei na minha vida, assim. Então até por isso tive essa ideia desse projeto. Também até tem uma imagem ali na apresentação, eu com o José Francisco, que ele é um agricultor da Minas Gerais, ele tem 10 mil pés de café, então a gente consultou, a gente viu as pragas aí presencialmente dele, então a gente tem esse contato com o cliente já, assim, um pouco assim, para perguntamos também o que eles acharam da solução, e eles gostaram. Temos mais perguntas? Vanessa. Eu fiquei ainda na dúvida com relação à aplicação. A aplicação ela continua sendo feita com um aplicador regular. O que vocês vão fazer é uma identificação de onde está, ou a aplicação também vai ser automatizada. A aplicação vai ser automatizada com os micro-automatizadores Também com direcionados, drone. que estarão. Isso, o drone é só para captar as imagens aí e fazer esse reconhecimento. E depois ele vai passar esses dados para os microautomatizadores com Bluetooth, ele vai apenas passar perto. Aí depois, com os microautomatizadores, que eles serão inteligentes, saberão onde estão, eles vão aí realizar a aplicação, né? Que é um produto que a gente vai criar, um microautomatizador, que ele vai ser realmente aplicado de forma direcionada. Então ele vai estar implantado aí na lavoura, fixo aí, para ir se mexendo e aplicando. Maravilha. Mais perguntas? A gente tem 30 segundos. Acho que a equipe pode fazer um fechamento. Vocês podem fazer um fechamento. Não? Então, eu agradeço a equipe, agradeço a nossa banca também. Vamos fazer um breve intervalo para a gente conhecer um pouco mais sobre um dos nossos patrocinadores. Então, vamos conversar com o Murilo, que junto com a FM2S, patrocinadores de longa data aqui das nossas competições, né? E a FM2S oferece uma plataforma de cursos voltados para o desenvolvimento profissional. E com a experiência da FM2S nessas capacitações, que habilidades e competências vocês consideram indispensáveis para os jovens que querem transformar ideias em empreendedorismo, como os nossos jovens que estão aqui hoje? Legal. A Kátia também esqueceu de dizer, né, que eu também participei do Desafio Unicamp, né, enquanto estava lá na graduação, e foi muito enriquecedor. Eu acho que esses desafios eles são bem interessantes para a gente já ir tomando gosto e já avaliando, né? Eu acho que uma das competências mais importantes é essa parte mesmo de resiliência e de testar, né? A gente tem bastante ideia que, a princípio, a gente acha que é a melhor ideia do mundo, a gente acaba até se apaixonando por elas, né? Mas a hora que a gente vai para valer tentar mesmo desenvolver isso, né? A gente vê que é aí que a porca torce o rabo, né?
é aí que a gente vai ver quais são as dificuldades. A gente precisa ser muito resiliente para ir contornando e ir pivotando, né, o nosso modelo de negócio. Por isso que até você comentou lá, é muito importante a gente fazer essas validações, a gente conversar com gente da área, porque muitas vezes o que nós acreditávamos que era o problema para a indústria, o problema que o nosso cliente ia ter, ele vai ser uma coisa totalmente diferente, mas com aquele conhecimento, com aquela ideia original, a gente também poderia resolver, né? Eu lembro que no meu ano de desafio Unicamp, a gente estava com uma patente lá de um óleo de pitanga feito por um tipo de processo inovador, assim, né? Que era extração super crítica. E daí a gente foi pro mercado tentando vender óleo de pitanga, né? E a gente teve as portas de várias empresas grandes abertas. E o que mais nos surpreendeu é que ninguém estava interessado no óleo de pitanga, mas estava interessado no que o processo também poderia extrair para eles de outras matrizes, de outros óleos essenciais, outras coisas, até mesmo coisas que não eram de extração, né, vegetal. Isso é muito legal, enxergar como que a gente sai da linha inicial e vai movimentando ela, vai procurando maneiras de adaptar e cada vez mais aprendendo mais. Eu acho que isso daí também, além da resiliência, né? Saber adaptar, saber reframe the problem, né? Reformular ali aquela solução que a gente tem é útil para toda a vida como empreendedor, né? A gente tem que fazer isso o tempo inteiro, né? Mais do que a gente saber vender, a gente está mesmo resolvendo o problema do nosso cliente, né? Que toda empresa serve para atender um problema do cliente, né? Sem o cliente real, a gente não tem papel, né? Não tem propósito. Maravilha, muito obrigada, Murilo, pelo teu depoimento de experiência também em uma das nossas competições e pelos conselhos e dicas aqui para os nossos jovens. Dando sequência, gostaria de chamar a nossa próxima equipe, a equipe Drop, composta por Bruno Petresco Barbosa, que é quem vai realizar o pitch aqui com a gente, o Gabriel Trouxe Santos Tulini, que vai apoiar nas perguntas, e a equipe também é composta por Sofia Kidochi Loft. Eles são do Colégio Província de São Pedro, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Bruno, gostaria de compartilhar a apresentação conosco? O Gabriel vai apresentar, vai Bem? compartilhar. Tudo bem. Estamos vendo uma tela azul. Vocês gostariam de passar um slide para ver se está rodando? Ok, Aí. podem voltar para o início, por favor. Maravilha. Podem começar. Pode começar. Então, boa tarde. Eu sou o Bruno Barbosa, da equipe Drop, e eu vou apresentar a Water Grade. Vocês confiam na água da torneira de vocês? Eu acredito que a maioria de vocês não. Então, por isso que a gente criou a Water Grade. Quando a gente perguntou como as pessoas decidem se a água é segura em casa ou na escola, a maioria vai no paladar ou compra água engarrafada por segurança. Na nossa escuta, 45 de 63 pessoas disseram não confiar na água da sua torneira. 8 de 9 diretores de escola receberam queixas sobre a qualidade da água em suas escolas, e 6 de 7 síndicos lidam com discussões por água com gosto em seus condomínios. A gente identificou que hoje falta um sinal claro e uma ação prática no ponto de uso da água. E é exatamente isso que a Water Grade entrega. A nossa proposta é tirar a água do terreno do boato. A gente possibilita para o cliente medir a qualidade da água de maneira simples e traduzirmos ela em uma nota de A a E, com um passo do que fazer agora. As notas A e B são potáveis, a nota C é potável com uma fervura rápida, as notas D e E não são potáveis até uma correção. Tudo isso vem numa linguagem simples por WhatsApp e num relatório que qualquer gestor consegue usar. É uma decisão clara hoje e um sinal para priorizar o conserto depois. Então, como funciona? É bem simples. Cada cliente vai receber um kit, o chamado kit Water Grade, com tiras DPD, que são medidoras de cloro livre, e um tubo de turbidez da água. O cliente vai medir, tirar 2 fotos e nos mandar por WhatsApp. O nosso bot automatizado dentro do WhatsApp vai responder com uma nota de A a E e o que fazer agora. E isso já vai ficar registrado para o relatório mensal. A ciência por trás disso tudo é que precisa existir um cloro residual na água no ponto de uso dela.
no mínimo 0,2 miligramas por litro, segundo a Organização Mundial de Saúde. E a água precisa estar baixa em turbidez, de preferência até 1 NTU. Quando o problema é microbiológico, ou seja, de bactérias ou protozoários, a orientação inclui ferver a água por 1 minuto ou 3 minutos em altitude. As nossas notas e recomendações vão mudando conforme esses dois índices mudam, em cada caso. Agora para nosso diferencial. O que a escola e o condomínio estão comprando quando compram a WaterGrade, o nosso serviço, é uma tranquilidade operacional. Em 3 minutos vai sair a nota da água com um passo claro no WhatsApp e a conversa de gestores com pais ou moradores deixa de ser achismo. A direção da escola passa a comunicar um padrão único e reduz conflitos, e o síndico ganha critério para agir e relatar para companhias de água. No dia a dia, isso vai virar economia e sustentabilidade. São menos compras de garrafa PET por medo e manutenção priorizada da água. O nosso projeto se alinha com a UDS 6, que é a disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Indo agora para o nosso modelo de negócio. Para caber no bolso e ser simples de operar, a gente vai ter 3 planos. O plano essencial, por R$ 99,00 por mês, com 4 testes e tudo pelo WhatsApp. O plano Standard, por R$ 139,00 por mês, com 8 testes e prioridade de suporte nosso. E o plano Pro, por R$ 219,00 por mês, para escolas e condomínios maiores. São 16 testes e relatório mensal. Em todos os planos, a gente vai entregar o kit WaterGrade e o atendimento pelo WhatsApp. O cliente pode evoluir de plano sem burocracia. Indo agora para o mercado. O nosso público-alvo são escolas particulares e condomínios verticais. O tamanho de mercado é bem sólido, com 42,4 mil escolas privadas e 25,4 milhões de pessoas que vivem em apartamentos no Brasil. A gente vai começar enxuto por algumas capitais urbanizadas e com a água relativamente ruim, entrando por mantenedoras e administradoras de condomínio. E buscamos 30 a 40 contratos no primeiro ano. Indo para a concorrência. Hoje a gente tem como alternativas o improviso, que é ferver a água sempre, ou comprar garrafas PET e laudos laboratoriais. A WaterGrade fica no meio operacional. Ela orienta em 3 minutos, tem um custo baixo e previsível e gera um relatório, além de ser mais sustentável. Indo agora para os nossos membros, eu sou o Bruno Barbosa, o líder da equipe responsável pelo marketing da WaterGrade. Depois temos o Gabriel, responsável pelas operações, e por último, a Sofia, responsável pelo financeiro da empresa. O filtro é digital e o impacto é humano. Essa é a WaterGrade, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Bruno. Gabriel já está conectado conosco, a nossa banca. Já temos perguntas preparadas. Quem gostaria de começar? Vanessa. Eu fiquei com dúvida a respeito. Bruno, parabéns, tá? Parabéns o grupo. Eu fiquei só com uma dúvida com relação ao funcionamento, assim, de início. O kit, ok, vocês vão mandar, mas essa análise que é feita pelo WhatsApp, né? Como é que vocês imaginaram esse robô? Se na verdade o atendimento é via WhatsApp, e essa imagem vai chegar num sistema, vocês vão ter que fazer um upload num sistema. Como é que vocês pensaram isso realmente? A gente pensou em integrar um chatbot no WhatsApp para avaliar as fotos que o cliente manda. Ele tem que mandar fotos nítidas do resultado que ele vai medir a água, e o chatbot vai ser treinado para ler o resultado e entregar uma nota que a gente vai ter pré-estabelecido com o passo do que fazer a seguir. Murilo. Vocês estão focando bastante no cloro, né? Porque eu acho que é o padrão de tratamento de água no Brasil público, mas existem alguns tratamentos de água também que não focam só no cloro, né? Tipo tratamento V, esse tipo de coisa. Você teria, tipo, o algoritmo iria falar que, não tá legal. Como é que vocês pensaram nisso quando, por exemplo, o condomínio ou a escola tem um sistema de tratamento próprio de água? Sim, muitas vezes os condomínios e escolas, enfim, têm
o próprio tratamento, por exemplo, em filtros. Mas a gente pensou também que muitas instituições não têm filtros disponíveis para os alunos ou para os moradores, enfim, e as pessoas acabam bebendo da torneira. É, e sobre o cloro que você mencionou, na verdade a gente vai medir a quantidade de cloro que tem na água. Então, a gente não vai diretamente tratar a água, mas a gente vai entregar um relatório do que fazer com a água que o nosso cliente vai ter em mãos. Renato? Bom, pelo preço que vocês estão propondo a assinatura, não vale mais a pena para o consumidor ou para a escola ou para o condomínio alugar o filtro aí? Os filtros já entregariam a água já com qualidade. Sim, os filtros entregam água com qualidade, é verdade, mas também muitas vezes as pessoas não querem tomar banho com uma água contaminada, e isso não é resolvido com filtro, porque é muito difícil colocar filtros em chuveiros e torneiras e etc. E é isso, basicamente. Não só, né? A maioria da estrutura dos colégios privados e públicos dentro do Brasil tem essa dificuldade de mudar o sistema, que é por enquanto por encanamento e é ligar no sistema geral. Assim, a maioria das pessoas, por exemplo, com pesquisa que nós fizemos no nosso colégio, preferem beber a água, levar a água de casa ou até comprar na cantina ou algo assim, do que beber no próprio bebedouro, assim, por não saber a qualidade da água. E sim, realmente, substituindo por um funil, como tu disse, daria para fazer isso. Só que tu não sabe se é preciso, porque a água pode estar ali e ser só um achismo do aluno ou da aluna achando que aquilo lá tá ruim, mas pode estar bem potável, sim, pronta para uso. Temos mais perguntas da banca? Não? Então a equipe tem um tempo para as palavras finais de fechamento? Gostaria de fazer algumas palavras finais? Eu queria agradecer pela oportunidade de estar participando e só dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Maravilha, muito obrigada, equipe, obrigada aos nossos jurados. Dando sequência, vamos para a nossa próxima equipe, que se chama Re-Orange, que é composta por Chiara Kitaguchi, que é quem realizará o pitch conosco, Miguel Masayuki Endo, que vai apoiar nas perguntas, Isaac Carvalho Camargo de Oliveira e a Kathleen Cauane Oliveira da Silva. Eles são do Colégio Embrejo Juarez Vanderlei, em São José dos Campos, também interior de São Paulo. Sejam bem-vindos. Kiara? Kiara e Miguel estão aqui conectados, só não estamos escutando vocês. Oi, boa tarde, perdão, tá aparecendo certinho aqui? Está em tela cheia, querem só passar um slide para ver se está passando certinho? Calma aí. Foi? Acho que foi. Não passou para gente aqui. Não passou? Não. Agora passou, podem voltar para o início. Perfeito. Podem começar com a apresentação. Boa tarde, meu nome é Chiara e eu estou aqui para representar o Reord. Certo. Para introduzir um pouco a equipe, eu gostaria de contar uma curiosidade. Esse projeto, ele começou com maracujá e morangos mofados. Lá estava eu fazendo suco quando me incomodei com o fato de não poder aproveitar toda a fruta. Enquanto isso, o Isaac estava tendo que jogar fora alguns morangos que mofaram rápido demais, como sempre. Enquanto isso, lá estava Kelly, fazendo uma análise histórica sobre o momento que a sociedade simplesmente decidiu que é mais fácil produzir milhões de embalagens descartáveis todos os dias, em vez de investir em algo mais durável. E por fim, lá estava o Miguel, nesse momento estudando sobre o delimoneno presente na casca da laranja. Todos esses são apenas detalhes cotidianos que já mal paramos para pensar sobre. Eu mesma acabo incentivando a continuação dessas práticas insustentáveis só de continuar comprando, por exemplo, essas frutas que vêm em embalagens de uso único. Porém, quando paramos para pensar sobre o nosso pacto socioambiental, frequentemente aliviamos a nossa culpa, nos lembrando que somos apenas mais uma célula entre outras 8 bilhões.
E assim continuamos nessa inércia e chegamos a um ponto em que a reciclagem já não é mais a solução e mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados todos os anos, ao passo que quase 2 bilhões de pessoas passam fome ou estão desnutridas. E só um adendo, apesar das notícias aqui selecionadas serem todas recentes, o problema não é. Poderemos associar cada um deles a uma meta diferente da ODS 12, Consumo e Produções Responsáveis, da Agenda de 2030, que foi criada há uma década. Então, meio que faz sentido já existirem iniciativas voltadas para resolver esses problemas, certo? Certo. Como funciona atualmente? Para as partes das frutas que costumamos descartar, tais como as cascas, existe a possibilidade de os utilizarem nas mais diversas receitas. Tanto para as cascas quanto para frutas podres, existe a possibilidade de compostar ou utilizar como fonte de energia renovável. E sobre as embalagens descartáveis, já existem, mesmo que para uns casos mais específicos, algumas alternativas renováveis, biodegradáveis e recicláveis. O problema é que a mera possibilidade de mudança não é o suficiente para tirar as pessoas dessa inércia. Mas e se houvesse uma forma das pessoas ajudarem sem ter que mudar a rotina delas? Nesse contexto, surgiu o Reord, projeto que busca reaproveitar celulose de jornal e cascas de laranja para produzir bandejinhas biodegradáveis e renováveis. Não só como elas substituem as tradicionais bandejinhas de isopor e de plástico, como elas protegem não só física como biologicamente as frutas que guardam, de forma a prolongar a vida útil do alimento. Isso é graças ao delimoneno, princípio ativo liberado naturalmente da casca da laranja, que confere à bandejinha propriedades antifúngicas e antibacterianas cientificamente comprovadas. Dessa forma, o Reord ele mostra a sua dupla eficiência ao diminuir tanto a quantidade de lixo orgânico quanto a poluição plástica. Para conhecer um pouco melhor o mercado consumidor, nós fizemos uma pesquisa que obteve quase 300 respostas. Do total, menos de 30% respondeu que nunca ou raramente precisa jogar alimentos orgânicos fora devido a mofo ou deterioração rápida. Ademais, desde que não pese no bolso, a sustentabilidade torna-se um fator de extrema relevância na escolha do produto, fator atrativo que certamente nos ajudará a conseguir futuras parcerias. Também divulgamos na escola um protótipo do nosso projeto. Então, conversando com potenciais clientes indiretos, conversamos com o professor e descobrimos um novo público-alvo: praticantes e templos de Umbanda e Candomblé. Nessas religiões, utiliza-se uma espécie de recipiente de barro cozido para oferendas como frutas e flores, o alguidar. O alguidar, ele é deixado na natureza, só que como o barro cozido, ele é um material de tempo indeterminado de decomposição, a preocupação ambiental surge, bem como algumas alternativas biodegradáveis. No entanto, elas são muito mais caras, custando cerca de R$ 30. E como eles utilizam esse alguidar pelo menos uma vez por semana, sem contar os dias festivos em que eles podem usar até 10 alguidares, acaba se tornando muito inviável por causa da questão econômica. Nesse contexto, o Reord poderia produzir esses alguidares de uma forma mais econômica, vendendo por cerca de R$ 5. Com base em dados de 2010, que foram os mais recentes que conseguimos encontrar, conseguiremos vender semanalmente, só no estado de São Paulo, mais de 2.400 alguidares. Por fim, tendo toda a base preparada, seguimos para o modelo de negócios. Primeiramente, a fonte de receita. Será um modelo híbrido que teremos duas principais: a venda por volume, com agronegócio e varejo, e a venda por nicho, que seria com os templos e praticantes de Umbanda e Candomblé. Por mais que a venda por volume seja o nosso futuro foco principal, no projeto piloto começaremos com a venda por nicho, pelo qual nós já temos um contato direto. Além de ser em menor escala nesse início, aí começaríamos conseguindo a matéria-prima com as escolas, parceria com a escola, e as laranjas viriam de nosso consumo próprio, seja da equipe ou dos praticantes. Futuramente, planejaríamos expandir um pouco mais isso com os fornecedores de matéria e atividade técnica. Fornecimento de matéria-prima, poderemos conversar com indústrias de suco de laranja, por exemplo, e atividade técnica com universidades e centros de tecnologia de alimentos. E, por fim, os custos. Quanto à matéria-prima, não seria o principal custo dado as nossas parcerias. A compra com os plastificantes seriam daí as principais, que garantiriam a flexibilidade e a rigidez. E, por fim, o gasto logístico, transporte e infraestrutura. E esse foi nosso projeto. Obrigada pela atenção. Obrigada. Pode descompartilhar a tela com a gente, por favor, e convida a nossa banca.
Alguém já tem perguntas dentro da banca? Pode começar, Murilo, por favor. Legal, parabéns pelo trabalho, achei bem interessante. Uma dúvida, como que comparativamente fica, pensando na venda por volume, o preço da sua bandejinha para a bandejinha que atualmente é usada? Está muito longe, e se isso daí se pagaria, né? A questão de sustentabilidade, se vocês fizeram alguma avaliação, porque na pesquisa que vocês fizeram falou assim, sustentabilidade é legal, contanto que não pese no bolso, né? Mas eu entendo que vai ter um peso, vocês chegaram a ver quanto que ia ser? Esse é um ponto bem interessante a comentar. Comparando com preços que a gente encontra na atualidade, a maior parte das bandejas biodegradáveis encontra um valor entre R$ 1,10 e um valor a 60, um valor R$ 1,60 para cada unidade. Se a gente comparar com a bandeja descartável de plástico, que custa cerca de 20 centavos, logicamente o valor está muito mais alto. Só que a nossa iniciativa busca realmente substituir essas bandejas que seriam naturalmente descartadas para algo biodegradável, que não só tem a capacidade de regenerar as frutas, como também se decompõe muito mais rápido quando soltado na natureza. Temos mais perguntas? Oi, para mim não ficou clara a vantagem de substituir o recipiente de cerâmica por um descartável. Eu não É que entendi. quando eles vão realizar esses rituais, principalmente na natureza, o pote de barro seria naturalmente descartado lá. Mesmo que barro seja um material inorgânico, quando ele fica na sua forma cozida, ele torna-se como um mineral, fica no estado mineralizado. De certa forma, ele não consegue se decompor. Se for considerar em um meio prático, acaba que ele ficaria de tempo indeterminado lá no meio ambiente. Isso acaba que prejudica tanto a biodiversidade local, quanto a capacidade das plantas de regenerarem. Ok, entendi. Vanessa. Minha dúvida vai mais para o lado da capacidade. Vocês mencionaram algumas vezes que a fruta ela permanece mais tempo. ah, Isso. É uma propriedade química feita pelo delimoneno. As cascas de laranja, elas têm naturalmente esse óleo essencial chamado delimoneno. Da forma que a gente extraiu até elaborar o biocomposto, ele é liberado naturalmente na nossa bandeja. E pelo fato dele ter atividades antimicrobianas e antifúngicas muito ativas, ele consegue aumentar em até 20% o tempo de duração da fruta. Vocês chegaram a observar de repente um mercado de frutas mais premium? Também dá para a gente tentar isso numa das futuras propostas. Ainda temos mais perguntas da banca? Se não, a equipe tem um tempo também para fazer o fechamento. Palavras finais. Eu diria a mesma coisa pelo que disseram no outro grupo. Agradeço muito a oportunidade de estar participando dessa competição. E foi uma chance de aprendizado muito boa, principalmente nessas 2 semanas que desenvolvemos o nosso produto. Muito obrigado. Maravilha, muito obrigada. E a gente vai, antes de seguir para a nossa terceira rodada, para mais um intervalo, para conhecer um pouco melhor da nossa próxima patrocinadora, que é a Agência Sabiá, com a Vanessa, que conhece a competição desde o início na organização e está aí com essa parceria agora com a Agência Sabiá. Então, Van, tendo em vista que a Agência Sabiá está oferecendo vagas para os finalistas do Inova Jovem, em seu programa de estágio de verão, quais competências ou perfis se destacam entre os jovens que estão começando suas trajetórias profissionais? Legal, obrigada, Kátia. Paty, bem, vamos começar apresentando a Sabiá, né? A Sabiá é uma agência de marketing com foco no B2B, né? Então, empresas que vendem para empresas. A gente está muito presente no setor de tecnologia, tá, gente? Então, no setor especialmente de empresas que vendem sistemas corporativos para outras empresas, e entre clientes nacionais e internacionais. Bem, o propósito assim do estágio de verão, né? Geralmente a gente vincula a um projeto. Então a gente escolhe um projeto e a partir disso faz um processo seletivo. O que que a gente busca nessas pessoas que vão fazer esse processo seletivo, né? A gente busca autonomia com responsabilidade, então
a jovens pessoas que consigam realmente organizar o seu tempo e entender qual é a oferta delas, né, dentro do tempo que a gente tem dentro desse projeto, a criatividade, né, uma positividade, então, gente que queira realmente aprender e afinidade com tecnologia, né? Geralmente, realmente não ter medo se a gente for envolver algum trabalho junto com algum cliente, né? De conseguir usar as plataformas, de conseguir aprender um pouco sobre o que a gente faz e como é que a gente faz entrega o nosso serviço. Então, seria isso. Maravilha, muito obrigada. Dando sequência à nossa rodada de pitches, gostaria de convidar a nossa próxima equipe, que é a Reabilitacão, composta por Maria Clara Tertuliano, que é quem vai fazer o pitch, com o apoio da Mariana Machado de Campos, a Natália Jacobucci Hardt também compõe a equipe do Colégio Coeli de Rio Claro, interior de São Paulo. Sejam bem-vindas. Oi, vocês estão vendo a apresentação? Sim, mas não está em tela cheia para a gente. Ah, não, peraí. Um minutinho. Foi? Ainda não, deve estar com algum. Agora sim, só passa um slide de volta para a gente ver se está passando bem. Sim, pode retornar. Pode começar? Perfeito. Podem começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à final do Inova Jovem. É uma honra estarmos aqui hoje com o nosso projeto Reabilitacão, que foi idealizado por mim, Maria Clara, pela Mariana Machado e pela Natália Hardt. E como toda grande marca, nós precisávamos de um mascote. E nada mais brasileiro que um cachorro caramelo com o nome de Paçoca. E vocês devem estar se perguntando de onde surgiu a ideia de criar o projeto Reabilitacão. E ele surgiu de uma dor pessoal, porque no início desse ano, a minha bisavó foi diagnosticada com demência. E além da grande dificuldade para toda a minha família de lidar com esse diagnóstico, nós tivemos outro problema, que eram os tratamentos medicamentosos e seus efeitos colaterais. Porque além de muito caros, a minha avó começou a falar que ela se sentia sem autoestima, com sono, e como se ela tivesse perdido a própria identidade. E diante disso, nós percebemos que não era sobre minha avó. Era sobre mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que vivem com transtornos mentais. E pior do que isso, é que em países de baixa renda, essas pessoas nem ao menos recebem atendimento. Além disso, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, e há uma tendência dos números de pessoas com Alzheimer aumentar com o passar dos anos. E diante disso, nós começamos a nos questionar: será que existem alternativas que podem solucionar os mesmos problemas de uma maneira diferente? E foi a partir disso que iniciamos uma reflexão. E nós estamos no 3º ano do ensino médio, um ano que foi marcado por muita ansiedade e medo em relação ao futuro. E pensando nisso, nós lembramos o que nos ajudou, que foi a companhia dos nossos cachorros. Mas será que esse sentimento era algo individual ou poderia ser compartilhado por outras pessoas? E foi a partir daí que nós começamos uma outra investigação e nós descobrimos que tinha um outro problema envolvendo cachorros. O Brasil comporta um número absurdo de cães abandonados. A gente tem mais de 20 milhões de cães abandonados. E foi a partir daí que nós tínhamos 2 problemas e talvez a chave para o nosso produto. Nós tínhamos cães carentes e pessoas que passavam por problemas emocionais. E será que é possível unir essas 2 demandas? Para testar a nossa hipótese, nós precisávamos saber se os cães seriam aceitos pelo público. E nós descobrimos que os cães fazem parte da cultura brasileira. Hoje em dia, os cães estão presentes em marcas, virou até patrimônio cultural da Pedigree, em memes, em cor de tinta da Souvenir e até como cão da casa do construtor. Mas será que essa tese pode ser cientificamente verificada? E nós fizemos uma investigação com vários artigos científicos e nós descobrimos que a terapia assistida por animais é uma solução realmente viável e inovadora. Além disso, olha que legal que lançou desses dias que pode ajudar a comprovar nossa tese. O filme Caramelo, que mostra como os cães têm importância e ajudam os seres humanos a passar por momentos difíceis. Essa mania de ficar mandando na minha cabeça. O quê? O cachorro sente coisa que a gente nem imagina. Portanto, o Reabilitacão é uma solução que une animais carentes e pessoas que passam por problemas psicológicos e neurológicos. E qual que é a diferença?
psicológico que a gente não pode aferir com o exame, por exemplo, ansiedade e depressão. E o neurológico que sai nos exames clínicos, então, demência, TDAH, autismo. E a nossa solução visa treinar animais carentes e fazer com que eles tragam animais carentes, né? A gente estaria resgatando os cães, além de trazer uma nova forma de tratamento para essas pessoas. Realmente um apoio emocional. E fizemos uma pesquisa de mercado para identificar se o nosso produto era realmente viável. E na nossa pesquisa de mercado, nós identificamos que os pacientes realmente têm uma vida pouco estimulante e se sentem desconectados. Além disso, eles acreditam no poder transformador da nossa marca e estão dispostos a pagar em torno de 120 por mês das sessões, que é aproximadamente o nosso real valor. E qual que é o diferencial do Reabilitacão diante de seus concorrentes? Primeiro, nós resgatamos animais carentes, só a gente faz isso. Nós atendemos diferentes tipos de questões psíquicas. Além disso, a gente tem um espaço especializado e uma multi-equipe, desde psicólogos, veterinários, terapeutas. Então, aqui tem algumas imagens da terapia assistida por animais. E o nosso modelo de negócio. Como que a gente vai oferecer nosso produto para os nossos clientes? Nós temos algumas soluções. O plano A é quando o cão treinado fica na casa do paciente diariamente. É pelo valor de 320. O plano B é o cão na casa todos os dias, mais 2 sessões semanais com o terapeuta. O plano C é basicamente a mesma coisa do plano B, porém com apenas uma sessão semanal. E o plano D é quando nós temos as sessões avulsas, que é o que já existe no mercado. E como nós iremos atrair nossos clientes? Através do Google AdWords, porque nós iremos achar um cão que combine com o perfil de cada pessoa, parcerias estratégicas com clínicas veterinárias, clínicas de psicologia, empresas de ração para baixar o nosso custo e as redes sociais. E a nossa equipe é composta pela Mariana, que é nossa diretora de desenvolvimento e psicologia, por mim, que cuidarei do bem-estar animal como veterinária, e a Natália, que é nossa administradora e cuida da parte financeira. Se vocês quiserem explorar mais as nossas comprovações e o nosso modelo de negócio, podem escanear o QR Code. Eu volto daqui a pouco, se vocês quiserem. Muito obrigada pela atenção de todos. E aqui estão nossos telefones para contato. E caso vocês pensem sobre o bem-estar animal, a gente vai ter todo um tratamento especializado para eles, para que eles tenham a melhor qualidade de vida até o final de suas vidas e não sejam prejudicados com os tratamentos. É realmente uma via de mão dupla para auxiliar o paciente e o animal. Obrigada, Maria Clara e Mariana. Deu aqui o tempo. Podem compartilhar a apresentação, por favor. A nossa banca pode se posicionar. Quem já tem uma pergunta? Vanessa? No modelo de vocês, além do valor mensal, a pessoa é responsável pelos custos com o animal, certo? Ela basicamente adota um animal treinado, é isso. Então, ela fica responsável, ela assume a tutoria deste animal, é isso. Em parte, sim, porque o animal vai estar dentro da casa dessa pessoa, mas os custos do animal vão ser arcados por nós. Então, todo o custo veterinário e de ração também estão inclusos no plano em que a pessoa vai pagar por isso. Porque a gente tem uma parceria, na verdade, a gente quer fazer uma parceria com a Pedigree, porque eles têm várias iniciativas que ajudam os animais. Então, se a gente conseguisse essa parceria, a gente conseguiria talvez rações por preços menores e poderíamos oferecer gratuitamente aos pacientes. Respondeu? Vocês sabem quanto, assim, vocês têm ideia de quanto se custa, quanto se gasta em ração? Assim, eu imagino que depende muito do tipo do animal, né? Eu não tenho bicho em casa, então não faço a menor ideia. Vocês chegaram a gente fazer fez esse uma bate, conta. assim? A gente levantou todos esses dados e levou eles em conta para estabelecer o preço cobrado em cada plano. Um minutinho, eu vou achar aqui os dados que a gente fez, dados numéricos. Não, tranquilo. Tranquilo? Cadê, Mari? Ó, manutenção dos cães é em torno de R$ 50 por mês. Hoje em dia, eu tenho 13 cachorros. O pacote de ração custa aproximadamente uns 100 e poucos reais. Mas como é um cão, fica mais barato, é R$ 70, mais ou menos isso. Genial. Renato?
Para mim não ficou claro a parte dos atendentes, né? Como é que vocês vão selecionar? Como é que é a disponibilidade de atendentes que se dispõem a ter essa participação de animais no atendimento? Você está falando em relação ao paciente, né? Se ele vai querer ter o animal em casa? Acho que Não. Tem psicólogo, né? Atendimento que vocês fazem as sessões de atendimento, né? sim, nós vamos. A gente inclui também um espaço. Então, a gente vai primeiro selecionar o paciente com base no seu diagnóstico e nas suas características e avaliar a compatibilidade dele com os cães treinados que a gente treinou, né? E através disso, uma equipe, né, de psicólogos vai realizar as terapias e também vai analisar a compatibilidade, o trabalho do psicólogo com o veterinário, analisar a compatibilidade do cão treinado com o paciente. Mas isso não exige um psicólogo especializado nesse tipo de terapia? Ah, sim, a gente pesquisou, inclusive a gente até colocou aqui o valor da psicóloga em torno de 5.500 para cada uma, porque ela tem que ter uma formação diferenciada. Não basta ser só formada em psicologia, porque ela tem que realmente saber se o cão tá auxiliando o paciente na melhora do paciente. Então ela tem que ter tipo uma pós-graduação, um treinamento para que ela consiga atender terapia assistida por animais. E ela vai ser da clínica, né? Então ela vai atender os nossos pacientes. A gente tem 30 segundos. Murilo consegue fazer rapidinho a pergunta para a equipe? Serei breve. Muito legal, parabéns pelo trabalho. Acho que vocês chegaram a considerar também o paciente ir na clínica para passar o tempo com o cachorro nesse tipo de ano, porque tem um mercado muito grande de ecoterapia, né? Que é mais ou menos a mesma ideia, só que com cavalo, né? E é um mercado consolidado, as pessoas já sabem o que que é um modelo de negócio mais conhecido, né? Chegaram a considerar isso também? Sim, a gente levou em conta e temos dois tipos de planos: o plano em que o cachorro está na casa do paciente e o plano em que o paciente só se dirige até a clínica para ter a terapia assistida. Tá bom. Muito obrigada, equipe. Muito obrigada, Obrigada. nossa banca. Obrigada. Dando sequência, temos a nossa próxima equipe, que é SPCA, composta por Yasmin Manoel Oliveira de Andrade, que é quem vai realizar o pitch, com apoio de Luiz Henrique Santana da Silva. A equipe também é composta por Caroline Alexandre Salvador da Silva, Robert Aparecido Souza da Silva e Sofia Quedes Marcontes. Eles são da Escola Técnica Estadual de Hortolândia, Campinas, e são de diversas cidades, são de Campinas, Hortolândia e Montemor, todos aqui no interior de São Paulo. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. É um prazer estar com todos vocês desde já. Quero agradecer pela oportunidade. Apresentação? Estou pegando aqui para compartilhar no campo. Verifique para mim se está compartilhando. Ainda está carregando aqui, não está em modo apresentação. Agora foi? Está em modo apresentação, pode só passar um slide e voltar para a gente ver se está passando Claro. bem. Passou, pode voltar para o início. Pronto. Podem começar. Ok. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, os avaliadores da banca. Meu nome é Yasmin Emanuele e eu sou uma das fundadoras da SBCA. E o nosso propósito é revolucionar um aspecto que, para muitos, por ser tão natural, é insignificante, mas para outros é uma barreira: a comunicação. Que a comunicação é a base de uma sociedade e determina a ordem e o progresso, todos já sabem. Mas imagine viver em um mundo em que ninguém entende o que você diz. Ou pior, você não entender o que as pessoas dizem. Mas vocês sabiam que para muitas pessoas isso é mais que imaginação? Cerca de 7 milhões de brasileiros vivem isso todos os dias. E segundo o Órgão Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 466 milhões de pessoas ao redor do mundo possuem uma perca de audição incapacitante. E isso representa cerca de 4% da população mundial. E todos os dias eles enfrentam essa barreira que impossibilita, às vezes, que eles construam vínculos, constituem famílias e consigam trabalhos: a comunicação. Nós analisamos que muitos projetos tentam fazer que esse 4% da população surda tente chegar aos 96%. E essa tentativa, mesmo que apresente certos progressos, elas são relativamente mais lentas e difíceis de se conquistar.
Então, nós, da SBCA, pensamos, e se fizéssemos diferente? E se fizéssemos com que os 96% entendessem e chegassem aos 4%? E é por isso, com esse sonho e esse desejo de unir vozes, que nós, da SBCA, temos o orgulho e a honra de apresentar o Comunique. O Comunique é um aplicativo inteligente que traduz a Libras para o português em formato de texto ou de áudio, de uma forma rápida, pois é em tempo real, acessível, pois pode estar em qualquer dispositivo móvel e inclusiva. Nós utilizamos tecnologias como visão computacional e inteligência artificial para desenvolver o nosso aplicativo, além de ferramentas como MediaPipe e TensorFlow. O MediaPipe, ele faz a identificação dos sinais e das expressões faciais para poder traduzi-las, como vocês podem ver, em texto ou em áudio, como já foi explicado. Mas nós sabemos que uma comunicação vai muito além de apenas uma tradução. Por isso, com o Comunique, se você se comunica de verdade, com a nossa função bidirecional, além de saber o que foi dito, você tem a oportunidade de traduzir e ter resposta daquilo que foi dito, fazendo um verdadeiro diálogo. Os nossos concorrentes, como HandTalk e Velibras, mesmo que já tenham feito excelentes progressos nessas áreas, possuem certos aspectos que nós nos sobressaímos deles. Por exemplo, todos são acessíveis, mas só o Comunique tem interpretação no movimento no tempo real. Todos eles traduzem o português para Libras, e nós, do Comunique, traduzimos a Libras para o português. Nós somos uma real ferramenta de diálogo, pois ao invés de utilizarmos personagens 3D, utilizamos uma câmera e pessoas de verdade. E o Comunique é bidirecional, coisa que nenhum dos outros tem. E caso vocês estejam se perguntando, os intérpretes não são nossos concorrentes, pois nosso objetivo é fazer com que esses profissionais se aliem a nós e nós possamos ter um aplicativo melhor. Para poder validar nosso protótipo e o nosso projeto, nós fizemos uma pesquisa com mais ou menos 40 pessoas, entre surdos e ouvintes, e tivemos 100% de confirmação, onde todos falaram que com certeza usaria ou consideraria usar. Isso prova que o Comunique é mais que viável, é necessário. Na análise de mercado, nós vemos que o mercado de tecnologia assistiva ele está avaliado em cerca de 28 bilhões de reais em 2024. E tem uma estimativa de chegar a 2033 com cerca de 36,6 bilhões. Ele é o que mais cresce nos setores de tecnologia assistiva, com 18%, e 9,3% de crescimento anual. Nossa proposta de valor para nossos clientes, como clientes físicos, nossos setores ao público de atendimento, setores da comunicação, são planos mensais. Nós temos uma proposta de até 5 mil usuários, conseguimos fazer um valor de 12,70 centavos, e para empresas com até 200 empresas, R$ 605. E o Comunique, ele é muito abrangente, porque qualquer um desses públicos nós podemos abranger. Nós vamos alcançar o nosso público de uma maneira muito rápida, com parcerias com empresas, instituições, redes sociais, anúncios e marketing digital e uma comunicação direta, com palestras, pois nosso objetivo é fazer que todos consigam a Libras. Mas o Comunique é mais que um app de tradução. Ele alavanca a economia, ele fortalece vínculos, pois ele faz com que as pessoas possam se comunicar melhor, ele promove a educação, fortalecendo a acessibilidade dessas pessoas em escola, instituições e empresas, e aumentando o nível dos profissionais, tradutores, e auxilia a inclusão. Mas sabe o que torna o Comunique ainda mais especial? Além de tudo isso, bidirecionalidade, econômico e fortalecedor de vínculo, é porque o Comunique, ele é mais que inovação. O Comunique é conexão. Junte-se a nós e torne-se a nossa barreira em oportunidade. Essa é a nossa equipe, composta por Carolina Alexandre, Luiz Henrique, Robert Aparecido, Yasmin Emanuele e a Sofia Guedes e o professor Cássio Luiz. Muito obrigada. Muito obrigada, equipe. Pode compartilhar a tela, por favor. O Luiz pode se juntar a gente, a nossa banca também. Já temos perguntas da banca? Pode começar, Renato. Bom, se a pessoa é deficiente auditiva, não bastaria fazer um aplicativo de leitura labial e traduzir isso para texto? Bom, na verdade, nós analisamos isso e não. Muitas pessoas da comunidade surda têm vergonha e têm muita dificuldade em aprender faz a sinalização labial.
Além disso, nosso aplicativo não é voltado totalmente apenas para a comunidade surda. Nosso objetivo é que as pessoas ouvintes possam compreender melhor a comunidade surda. Por isso a sinalização em tempo real, porque assim os dois grupos podem se comunicar. Se fosse um aplicativo apenas para surdos, ainda estaríamos focando no 4%. Vanessa? Está no mudo, Van. Eu fiquei com dúvida com relação à solução. Não entendi se você vai ter uma pessoa fazendo a tradução em tempo real, se você vai ter uma IA fazendo essa tradução em tempo real. Não sei se eu perdi na hora do discurso, mas ou se é simplesmente um sistema, sabe? É um aplicativo que se utiliza das tecnologias que eu citei, como o MediaPipe e TensorFlow, inteligência artificial e comunicação, visão computacional. Por meio da câmera do celular, eles fazem essa identificação da sinalização. Nada. Temos mais dúvidas? Renato está com a mão erguida? A mesma pergunta? Ou é da anterior ainda? Da anterior. A banca tem mais perguntas? Então a equipe tem uns minutinhos para fazer um fechamento. Eu agradeço também. Bom, eu quero agradecer a todos por estar aqui participando desse projeto. Tenho certeza que para a nossa equipe foi muito gratificante estar participando. E esse projeto a gente busca trazer essa acessibilidade, trazer essa inclusão, trazer a voz para essas pessoas surdas, trazer a possibilidade delas poderem se comunicar. Por exemplo, vamos supor que você, uma pessoa surda, está sofrendo risco de vida e ela precisa ir no hospital. Como ela vai se comunicar para as pessoas? Como ela vai se comunicar sendo que ela está passando por isso? E é essa a ideia do nosso projeto, trazer inclusão, trazer acessibilidade, trazer comunicação para todos. Além disso, o Comunique, ele é muito mais ágil, porque os outros aplicativos que usam bonecos 3D, até você pesquisar o sinal, pode ser tarde demais. E o Comunique, como é direto em tempo real, ele é muito mais ágil. Muito obrigada à nossa banca, à nossa equipe. Esses foram os pitches dessa edição. A nossa banca vai fechar agora as suas notas. Enquanto isso, quero convidar aqui o Renato Toy a apresentar um pouco o que é a Baita Aceleradora. E a Baita já acompanhou o desenvolvimento de muitos negócios. Além de apresentar o que é uma aceleradora, o que é a Baita, que mensagem você deixa para os jovens que estão dando seus primeiros passos aqui no empreendedorismo? Bom, uma aceleradora, ela é baseada na ideia de que não existe um aprendizado organizado, formal de empreendedorismo. É muito mais feito de maneira por tentativa e erro, né? Além disso, normalmente os empreendedores fazem isso de forma meio isolada, né? Uma aceleradora, então, ela costuma reunir uma turma de empreendedores, né, para fazer um programa de aceleração juntos. No caso da Baita, o programa de aceleração é um programa de 6 meses, onde nós fazemos reuniões semanais com as startups em grupo. Então, é um aprendizado em grupo que nós chamamos de peer learning, né? Não é a única aplicação disso, mas na medida em que os empreendedores apresentam a sua evolução e debatem com os outros empreendedores, e também eles observam a evolução dos outros projetos, isso acaba servindo como uma forma mais fundamentada de aprendizado. Isso tem funcionado porque acaba criando essa conexão também entre os empreendedores. Agora, o comentário que eu gostaria de fazer para os empreendedores hoje, né, é que com a chegada da inteligência artificial, LLM principalmente, muitas das atividades do empreendedorismo podem ser muito beneficiadas pelo uso de inteligência artificial. Então, desde debates para verificar e para ouvir críticas, sugestões da solução, da proposição de valor,
da tecnologia, isso tem benefícios concretos, porque a gente já experimentou. Na parte de marketing e vendas também, e principalmente em desenvolvimento de protótipos de aplicações, né? Nós temos experimentado bastante o Lovable e é possível desenvolver software já possível de colocar em produção, mesmo sem precisar de programadores. Lilia, muito obrigada, Renato. Nossa banca agora vai fechar as notas para essa categoria e chegamos ao momento que muitas pessoas estavam aqui torcendo no chat, que é o nosso voto popular. A gente vai lançar aqui na nossa tela, nossa equipe vai lançar, para vocês poderem votar. Leonardo, pode compartilhar com a gente, por favor? Foi lançada a enquete. O pessoal está participando bastante já, Kátia. Maravilha. Então a gente vai esperar aqui um minutinho para todo mundo que estava em dúvida já fazer a sua escolha. Setenta e três por cento de participação, Kátia. Não dá tempo do pessoal votar. E ainda está indeciso, a gente vai esperar só mais um pouco. Garanta seu voto. Finalizamos, Leonardo? Vamos finalizar, Kátia. Encerrando agora. Ok. Então Finalizado. agora, rufem os tambores, pode compartilhar com a gente, Léo? Parabéns, Reorange, que venceu a categoria de voto popular. Nossa equipe está aqui conectada. Quer compartilhar umas palavras conosco? Equipe, Agradecemos muito pela oportunidade e pela gentileza de vocês todos. estão com a câmera fechada. Ah, tá. Aqui, ó. Muito obrigado por vocês que votaram na gente e sentimos muito gratos pela oportunidade de participar dessa competição. Isso. Filha, obrigada aos nossos participantes, às nossas equipes. Agora, vou convidar o professor Rangel Arthur, nosso diretor executivo associado aqui na Agência de Inovação da Unicamp, para fazer o anúncio da nossa principal categoria, que é a avaliação da banca, com os critérios que todos acompanharam aí no nosso regulamento. Então, professor Rangel, a palavra é sua para o anúncio. Obrigado, Kátia. Vocês já me veem, me escutam? Sim, professor. Sim. Bom, primeiramente queria agradecer a todas as apresentações. Antes de anunciar a vencedora, estimular que vocês continuem com o aprendizado do empreendedorismo, né? Então, eu gosto sempre de repetir as palavras que nós escutamos muito, de que, assim, o empreendedorismo, pessoal, o empreendedorismo, ele não é obrigatório, vocês não são obrigados a fazer o empreendedorismo, mas saber empreender, tá? É obrigatório, sim, tá? É muito importante para a nossa sociedade, tá? E é muito importante também para a carreira de vocês.
tá? Então, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, tá? Acho que o Renato colocou bem as questões que envolvem, por exemplo, a inteligência artificial, né? Então, mudanças relacionadas ao emprego no mundo, a gente não sabe, então é muito importante que vocês estejam muito ligados às questões aí envolvendo novos modelos de negócio, novas tecnologias, tá? Então, o momento é muito propício para isso. Tá, então, sem mais enrolações, tá? Me disseram aqui que a decisão foi muito difícil, as equipes todas estão de parabéns, e a equipe vencedora nesse Espera ano... só o pessoal abrir as câmeras, professor. Vão abrir as câmeras? Antes de falar também, agradecer aos nossos jurados, agradecer muito a Vanessa, nossa grande parceira, ao Murilo, ao Renato. E a equipe vencedora deste ano, na avaliação da banca, foi a equipe Reabilitacão. Os membros da equipe: Maria Clara Tertuliano, Mariana Machado, Natália Jacobucci, Colégio Coeli, cidade de Rio Claro, São Paulo. Parabéns. Nossa, muito obrigada! Muito obrigada pela oportunidade. De verdade. Muito obrigada por enxergarem nosso trabalho, que às vezes nem a gente enxerga, né? É uma valorização que a gente agradece muito. Nossa, muito honrada, de verdade. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns a todos. Parabéns à equipe. Obrigada, professor. Obrigada, nossa banca, Renato, Vanessa, Murilo, a todos os nossos patrocinadores e apoiadores, aos nossos competidores dessa edição, que fizeram essa edição acontecer com seus trabalhos, e a todo o nosso público presente. A gente encerra agora a edição de 2025 da competição Inova Jovem, mas muitos outros eventos e outras competições que teremos nos próximos anos, vocês podem acompanhar no nosso site, na nossa newsletter e nas nossas redes sociais. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.